Você já tentou fazer o exercício da rodinha abdominal, mas percebeu que era quase impossível de fazer? Eu te entendo. Esse exercício é muito difícil e exige muito do centro do corpo. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo para que você consiga fazer de uma vez por todas esse exercício, independente de qual nível você está. Se você nem consegue fazer uma prancha no chão, uma prancha isométrica, de uma forma adequada, conseguindo suportar um tempo adequado, eu vou te ensinar esse passo a passo para que você consiga chegar até o exercício da rodinha abdominal com bem mais facilidade. Portanto, se você não faz nenhum tipo de prancha ainda, eu aconselho você a começar pela prancha mais básica que tem, que é a prancha frontal, onde você coloca aí os dois antebraços no chão, deixa também os dois pés em contato com o solo. Ao longo do tempo, a primeira coisa que tu vai fazer para aumentar um pouquinho aí a exigência do exercício é tirar um pé do chão e tentar aumentar aos poucos esse tempo de exposição ao exercício. Então vai começar com 10 segundos, depois vai passar para 15 segundos, depois 20 segundos e assim sucessivamente. Passando pelo movimento básico, a gente começa a trazer os movimentos um pouco mais específicos ao nosso objetivo principal, que é a rodinha. A gente vai começar pela prancha dinâmica na bola. Então, nesse exercício, a gente vai colocar o antebraço na bola, os dois antebraços na bola, deixa os pés em contato com o chão, o quadril estendido, o joelho estendido, e a gente vai movimentar somente o braço. No momento que a gente movimenta o braço, a gente está aumentando a alavanca e aumentando essa exigência do centro do corpo de conseguir suportar ali, sustentar a posição, enquanto a gente vai trazendo esse movimento dinâmico. Também podemos levar em consideração tirar um pé do chão, se necessário, mas o mais importante é a gente conseguir levar esse braço à frente na maior amplitude possível, independente de ser com um pé no chão ou com os dois pés no chão. Eu prefiro fazer com os dois pés no chão, justamente porque a estabilidade me favorece a produzir mais força. Então, se eu tiro um pé do chão, eu deixo o movimento mais instável. Mas deixar o movimento mais instável não é sinônimo de que eu estou fazendo mais força, e sim que eu estou deixando o exercício mais instável somente. E um detalhe muito importante também dessa prancha dinâmica na bola é que você tem que mover os braços e não o corpo inteiro. Então, você não pode ver o movimento do tronco inteiro se movimentando, ou às vezes até dos pés se movimentando, e sim somente o movimento dos braços. Se esse movimento já for muito difícil para fazer, comece fazendo poucas repetições e vai aumentando o número de repetições para que o seu corpo melhore a sua capacidade de trabalho e você consiga passar para o próximo exercício, que eu vou te ensinar agora, que é a prancha dinâmica rollout na bola. O posicionamento desse exercício, você vai deixar os dois joelhos no chão, vai colocar as mãos na bola e você vai tentar levar essa bola lá na frente, colocando a cabeça entre os braços. Então você vai lá na frente e vai voltar. Só que tem uma coisa muito importante. O que que você não pode fazer? Quando você leva a bola lá pra frente, cuida para o quadril não ficar lá atrás. Cuida para o bumbum não ficar empinado. O quadril, ele tem que acompanhar o movimento. A gente precisa ver um alinhamento entre o joelho, o quadril e o ombro. A gente precisa ver uma linha reta ali. Não pode deixar esse quadril flexionado, ou seja, com o bumbum empinado para cima. E aí, você vai fazer da mesma forma que eu expliquei na prancha dinâmica. Sendo muito difícil para fazer esse movimento, comece fazendo poucas repetições ou fazendo até numa amplitude menor e aos poucos ou você aumenta o volume ou você aumenta a amplitude do movimento ou os dois ao mesmo tempo. Você perceber que vai ficando mais fácil. Conseguiu se adaptar? Percebe que já dá para evoluir? A gente vai fazer essa mesma prancha dinâmica rollout, só que agora no TRX. E por que no TRX ou na fita de suspensão? Porque ali a gente consegue ajustar a altura, diferente da bola. A gente não consegue fazer esse ajuste de altura. Então, na fita de suspensão, no TRX, a gente já vai baixar essa fita, deixar um pouquinho mais perto do chão e fazer o mesmo movimento. Os dois joelhos em contato com o chão, achando esse alinhamento entre joelho, quadril e o ombro. Vamos levar as manoplas da fita de suspensão lá na frente, colocando a nossa cabeça entre os braços, aumentando mais ainda essa amplitude de movimento.
e se aproximando muito do movimento já da rodinha. Com a mesma estratégia de começar com poucas repetições, vai aumentando o número de repetições e aumentando a amplitude de movimento. Sempre opte por uma maior amplitude e menos repetições, porque a nossa tarefa final é conseguir fazer o movimento da rodinha, aonde a gente consiga descer até lá embaixo, como se a gente fosse encostar nossa testa, nossa cabeça no chão. Já comece a explorar bem essa amplitude para depois ficar mais fácil de fazer esse movimento com a rodinha. E aí a gente chega na bendita cuja rodinha abdominal. Vamos deixar também os joelhos no chão. Vamos segurar as rodinhas, mantendo aquele alinhamento do joelho, do quadril e do ombro. E aí a gente vai levar essa rodinha lá na frente, colocando a cabeça entre os braços e tentando chegar o mais próximo do chão. Mas calma, não quer dizer que, mesmo você fazendo todo esse passo a passo, você vai chegar no movimento com a rodinha e já vai ser fácil de fazer. Talvez você precise de outro passo a passo quando pega a rodinha para fazer o movimento. E aí agora eu vou te ensinar qual seria esse passo a passo. Primeiro, a gente começa pensando na amplitude. Você pode se posicionar perto de uma parede. E aí você vai se distanciando aos poucos. A parede, ela é um limitador. Então, dessa forma a gente consegue saber qual é a amplitude que a gente está fazendo e não ter oscilações nessa amplitude durante os movimentos. Porque às vezes a gente começa fazendo a primeira e a segunda repetição indo lá embaixo e depois acaba fazendo bem curtinho. Então, se você ficar de frente para uma parede ou posicionar um step ou algum outro implemento na frente para limitar essa amplitude, você já consegue aos poucos ir avançando. Começou a ficar fácil na amplitude que você configurou ali, vai um pouquinho para trás ou, se tu tiver de frente para a parede, né, vai um pouquinho para trás ou empurra aí o implemento, o step, o obstáculo que você colocou um pouquinho mais para frente. E vai aumentando essa amplitude aos poucos, até você conseguir fazer a amplitude total, aonde a gente quase encosta a nossa testa, quase encosta a nossa cabeça no chão. Conseguindo chegar na amplitude máxima, mas não conseguindo voltar para a posição inicial, o que que você pode fazer? Segurar alguns segundos também em isometria lá embaixo. Então você vai descer na máxima amplitude e vai segurar alguns segundos lá embaixo. Isso vai ajudar muito depois para fazer esse retorno. Você também pode fazer somente o trabalho excêntrico, então você vai descendo, 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 explorando toda a amplitude. Quando chega na posição mais crítica, desiste do movimento, reorganiza a posição inicial e faz tudo de novo. E aí vai expondo o teu corpo a esse estímulo excêntrico até conseguir ir até lá embaixo e voltar. E não para por aí, ainda dá para deixar mais difícil. Se você já consegue fazer a rodinha abdominal, tem duas formas que a gente pode deixar esse exercício mais difícil. Primeiro é ajoelhando em cima de um step, que no momento que a gente aumenta a altura do chão, a gente vai estar trazendo uma exigência maior no centro do corpo, no momento que a gente vai lá na frente, colocando a cabeça entre os braços e o nosso joelho, ele tá um pouquinho mais alto, porque estamos em cima do step, a gente traz uma tensão maior no centro do corpo por conta da gravidade. Você pode aumentar a intensidade do exercício colocando um step embaixo do joelho e, além disso, você também pode colocar uma anilha nas costas. No momento que a gente coloca essa anilha nas costas, a gente também vai estar trazendo uma exigência maior no centro do corpo, aumentando a intensidade do exercício, uma vez que esse peso mais a força da gravidade em cima do nosso tronco vai exigir muito mais dos músculos aqui da região abdominal para conseguir suportar o movimento. E aí também dá para combinar os dois juntos, usar o step e a anilha ao mesmo tempo. Mas claro que isso são para pessoas mais avançadas que já conseguiram fazer todo esse passo a passo e já têm uma certa facilidade de fazer a rodinha abdominal somente com o peso do corpo. O que eu espero então que você faça depois desse vídeo, você já sabe fazer a rodinha, experimente usar esses artifícios aí para deixar mais intenso, mais difícil o exercício. E se você ainda não consegue fazer a rodinha, tenta fazer esse passo a passo que eu expliquei aqui, porque provavelmente num período curto de tempo você já vai estar conseguindo fazer essa rodinha abdominal, tá certo? Se eu te ensinei algo novo, se você aprendeu alguma coisa nova, considere também deixar o teu like e se inscrever no canal. Meu nome é Henrique Anual, sou personal trainer e também trabalho com consultoria online. E aqui embaixo tem um link, se caso você precisar de uma ajuda.
para prescrição e organização do treino, eu consigo te ajudar se você clicar no link aqui embaixo, tá certo? Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.